Olá, seguimores, como é que vocês estão? Minha gente, eu tô vindo aqui rapidinho, só pra falar de uma coisa que é super esquisita e absurda. É como as pessoas têm se comportado diante de um assunto que é sério, que é a nossa visão. E eu digo isso porque a gente só tem uma, né? Uma visão para dois olhos. Mas as pessoas têm brincado muito com isso na internet ultimamente. Essa semana eu tenho visto várias pessoas pegando uma coisa de uma cultura que é a cultura ó, ocidental, e tentar trazer pra gente como se isso não fosse nada. Mas prestem atenção, porque isso é muito sério mesmo. Eu não sei se vocês sabem, mas o pessoal tá colocando uma coisa nos olhos, tentando, na verdade. Eu vou falar sobre uma coisa que eu falo porque eu uso muito nos meus olhos. É um negócio chamado Talzot. O que é o Talzot? É um pigmento que o pessoal indiano, árabe e principalmente o pessoal asiático usa muito. Os árabes, os indianos, os asiáticos usam isso desde criança. O bebê, quando nasce, os árabes colocam nos olhos das crianças, nessa parte de dentro da pálpebra aqui, ó. Nessa parte daqui da pálpebra. Eles colocam nessa parte de dentro do bebezinho, tipo com 3 dias de nascido, já colocam aqui dentro. Esse pigmento é extraído de uma árvore e é uma raiz forte. E isso arde pra caramba os olhos. Arde muito. Então, desde criança, meninos e meninas da cultura indiana e da cultura árabe já são ensinados a usar. Desde bebê, com 3 dias de nascido, já começa a colocar nos olhos dos meninos e das meninas. Então, os muçulmanos acreditam que isso ajuda a espantar maus olhares, maus espíritos, espíritos ruins, e também ajuda a criança no engajamento da religião muçulmana, o islamismo. Isso é um dos pilares do islamismo. Por isso que os muçulmanos usam nos olhos. Isso não tem nada a ver com pintura, com beleza, não tem nada a ver com maquiagem. Na verdade, as mulheres usam isso principalmente no Ramadã. Nos dias de jejum do Ramadã, os homens têm que usar nos olhos, as crianças, os bebês, as mulheres. Então, nos 40 dias de jejum do Ramadã, tanto os homens quanto as mulheres pintam os olhos no islamismo. Isso tem a ver com religião, no mundo muçulmano. Entendam o que eu estou dizendo. Aí, o pessoal pega uma coisa da cultura indiana, da cultura islâmica e da cultura muçulmana e traz para aqui. E começa a fazer um monte de desafio louco com uma coisa de uma raiz forte, porque ele é em pó e em líquido, extremamente ardoroso, mete nos olhos sem nem saber o modo certo de usar, e aí começa a fazer desafios na internet, sabendo que pode prejudicar a visão, e aí começa a fazer a loucura. Gente, vamos ser coerentes e não vamos sair por aí desafiando as pessoas dentro da internet, podendo prejudicar a vida. Tem crianças que assistem o feed do Instagram de maneira indiscriminada, porque às vezes não está dentro do controle dos pais. E isso pode trazer isso pode ser prejudicial, principalmente à saúde. A gente precisa ponderar as nossas ações aqui dentro. Olha, isso aqui, ó, isso aqui é prejudicial. Isso aqui não é só uma caneta Slimer, não. Aqui dentro contém produtos químicos. E para você colocar isso aqui dentro do olho, ó, e simplesmente passar de um lado para o outro para poder dar uma corzinha, você precisa simplesmente avisar as outras pessoas que você está fazendo um uso que não é indiscriminado. Então, a gente, às vezes, faz uma coisa na internet e a gente precisa avisar para as pessoas, olha, não façam isso em casa, não faça isso sem sua mãe ou seu pai estar por perto e tal. E a gente traz uma coisa de uma cultura, que é uma arte milenar, que os indianos praticam, que os marroquinos praticam, os árabes praticam, o povo da Ásia pratica, o povo do Oriente Médio pratica, há milênios. E a gente simplesmente joga na internet como se isso fosse uma coisa normal. E isso pode cegar uma pessoa, pode tirar a visão de uma pessoa. Isso é uma coisa muito séria. Eu morei com eles durante muito tempo e
foi muito difícil me adaptar a colocar o Talzout dentro dos meus olhos, porque nos primeiros dias eu chorava de dor, porque ardia muito, e eu tive que me adaptar a usar o Talzout, foi passo a passo, e olha, gente, eles não colocam em excesso, não, é um pouquinho na pontinha da madeira. Aquilo é um palitinho de madeira, depois do palitinho de madeira eles passam para o palitinho plástico, depois do palitinho plástico eles passam para o palitinho de metal. Então é passo a passo, eles lá na própria cultura deles vão se adaptando às mudanças até eles conseguirem chegar ao palitinho de metal, e é com um pouquinho só de pó. Não é cheio de pó, porque se você encher de pó, conforme vai entrando em contato com o seu líquido lacrimal, aquilo transborda e molha, mela tudo, vira uma bagunça no seu olho e no final das contas ele borra tudo e se transforma numa lama dentro dos olhos, e aquilo ali vai produzir muito, muito Talzout, e o Talzout ele mancha dentro do olho, e dentro do globo ocular ele provoca uma mácula dentro do olho, e essa mácula pode gerar a cegueira. E então existem pessoas lá em Marrocos que eu vi muita gente cega por causa do Talzout. Eu convivi com uma senhora que perdeu uma visão por causa do uso do Talzout. Então, se você não sabe o que é, não usa. Não indica para outras pessoas usarem. Não faz vídeo desafiando outras pessoas. Então, existe um jeito certo de usar. Existe um jeito correto. O jeito correto de usar o Talzout é você posicionando a canetinha de leve, porque ele arde, ele sempre vai arder, nunca vai parar de arder. Então, você posiciona a caneta, vocês percebam que o meu já está manchadinho, só de eu encostar de leve, porque ela sempre vai manchar, nunca vai deixar de manchar. Então, você posiciona a caneta de leve, quando você posiciona, ela já vai começar a manchar, fecha o olho e puxa. Assim que você puxar, com o olho fechado, você vai ver que seu olho já vai estar pretinho. Então, e isso é uma coisa discreta. Quanto mais puxar, mais marcado. Quanto mais encostar, mais marcado fica. Se você quer um olho muito marcado, você pode até fazer com ele aberto. Se você quiser muito marcado, você encosta bem, ó. Aí você puxa, quanto mais marcado, percebam, ó. Aí você... Vocês estão entendendo como é que funciona? E se você quiser muito, muito, muito marcado, você nem precisa fechar. Você pode fazer com ele aberto, ó. É igualzinho como é o delineador da gente aqui no país. Igualzinho. Não tem diferença. A diferença é que esse daqui é natural. Ele não tem nenhum resíduo químico. Ele só foi extraído de uma árvore. E por isso ele tem o nome de Talzout. E ele dura mais dias dentro do olho. Ele dura de 3 a 7 dias. Então, mesmo que você lave com água, ele vai ficar aqui, ele vai saindo conforme vai passando os dias. Então, se você quiser tirar ele completamente, aí você tem que usar um produto químico, que aí tira ele completamente do seu olho. Mas caso você só lave com água, ele vai saindo aos poucos, ele vai saindo aos poucos. Caso contrário, ele vai ficar no seu rosto. E ele fica mesmo, ele gruda na pele. Então, essa é a diferença. Mas, assim, na cultura islâmica, ele é usado para fins religiosos. Em outras culturas, ele é usado... Na indiana, ele é usado para beleza. Apenas para beleza. Os homens usam para ficar mais bonitos, mais atraentes. As mulheres também. Mas na cultura islâmica, é para a religião. Então, a gente precisa entender, estudar as culturas, saber para que as pessoas usam, respeitar isso, não sair trazendo para nossa cultura e achar que a gente pode simplesmente, sabe, sair disseminando as coisas e fazer as pessoas usarem isso e não respeitar a cultura dos outros, porque assim como a gente quer que as pessoas nos respeitem, a gente também precisa respeitá-las. Gente, que a gente está vivendo um estado laico, a gente precisa entender que nem todos os países vivem esse estado laico. Alguns países vivem em outro tipo de estado, que não é o nosso, que é laico. E a gente precisa respeitar isso. Já que a palavra de ordem no momento é respeito, a gente de fato tem que usar essa palavra de ordem chamada respeito e entender que muitas pessoas não vivem o mesmo respeito que a gente. Vivem um momento diferente do nosso e a gente precisa respeitar isso, infelizmente. Alguns países vivem em estado islâmico,
Alguns países vivem em outro tipo de estado, alguns países têm milhões de religiões e vivem essas religiões ao mesmo tempo, no mesmo período, que é a exemplo disso a Índia, que tem mais de 200 milhões de deuses e cultuam eles ao mesmo tempo e ok para isso, fazer o que é o jeito deles de viverem, a gente precisa respeitar isso. Mas ao mesmo tempo que a gente respeita eles, a gente também quer ser respeitado, correto? E é em nome disso que hoje eu gravo isso aqui para que vocês entendam que a gente não pode simplesmente trazer coisas da cultura de lá, enfiar aqui no nosso país e simplesmente deixar que as coisas aconteçam como estão acontecendo. A gente precisa tomar cuidado com determinadas coisas, porque, afinal de contas, é a nossa saúde que está em risco. Afinal de contas, é por isso que a gente está vivendo uma pandemia. Foi por causa dessa falta de cuidado, né? Se a gente tivesse tido o cuidado adequado, a gente poderia estar bem como está alguns países, não é? Por exemplo, a Austrália, que não está vivendo o mesmo momento que a gente, não é? Que conseguiu vencer a pandemia, como está outros países. E, infelizmente, a gente não teve esse mesmo cuidado. A gente poderia estar tendo, né? Eu gostaria que a gente parasse, pensasse um pouco, refletisse, fosse um pouco mais educado, ponderasse um pouco mais as nossas atitudes na rede social, porque infelizmente a gente não está fazendo isso. A gente simplesmente está vivendo um momento como se nada tivesse acontecido ao nosso redor e as coisas infelizmente não são assim. A gente parece que parou no tempo, tá todo mundo meio retardado, a verdade é essa. E eu fico me perguntando, gente, quando é que isso vai parar? Quando é que as coisas vão mudar? Quando é que as pessoas vão realmente cair a ficha e dizer, olha, deixa eu dar uma melhorada como pessoa, como ser humano, deixa eu me dar uma centrada, parar, melhorar as minhas atitudes, porque de fato eu tô precisando. Então, acho que tá na hora da gente realmente fazer isso. E é isso. A minha mensagem de hoje é para que você realmente pondere as suas atitudes, porque a gente está precisando, né? Eu vou ali agora, porque eu também estou precisando. E simbora, né, gente? Vamos melhorar como pessoas, como seres humanos, porque se a gente não melhorar e não evoluir, a gente tá aqui pra quê, né? Verdade é essa. Que Deus possa abençoar a vida de vocês poderosamente. Fiquem bem, fiquem com Deus e simbora, porque a gente tem muita coisa para fazer. E é isso. Essa é a minha mensagem para hoje. Fiquem bem.